Vamos lá, pessoal. Estamos aqui em mais um TechCast e também no Podcast do Bem, aqui pelo Instagram, tá? Recebendo aqui convidados muito especiais para falar sobre um projeto épico que vai impactar várias famílias aqui em Pernambuco, tá? E esse projeto chama-se CEP Digital. Então, eu estou aqui com a Raíssa, que representa o GES, que é a ONG que vai ajudar na implementação desse projeto. Estamos aqui com o Gilberto, né? Gustavo, que é da Na Porta, né? Que é uma startup que idealizou, patenteou esse projeto. Pessoal, sejam bem-vindos. Estamos com o Alan também, né? O Alan do Gerando Falcões também, presente aqui conosco. Mas a gente quer saber o que é CEP Digital. O que é CEP Digital? De uma forma mais simples ou de uma forma mais técnica, né? Eu acho que, para exemplificar, o CEP digital ele é a localização exata da casa, né, do imóvel ali, dos moradores, que dá a exatidão, um endereço formal exato para cada residência ali do território. Então, existe o CEP da rua ou do bairro, ou da cidade. O CEP digital é um CEP para cada imóvel. Que maravilha. E assim, essa parceria, né, do GESC, né, com o Na Porta, com o Gerando Falcões, né? O que representa para a instituição, para as três instituições, essa parceria, né? Posso falar primeiro? Pode falar. Para o GESC, nós somos os pioneiros, né, em Pernambuco, então isso traz um impacto muito grande. Nós atendemos mais de 200 famílias na casa, então com assistencialismo, toda aquela questão, e trazer visibilidade para as pessoas que não têm. Então não é apenas um CEP, não é apenas uma entrega, é você também ter o seu lugar no mapa, você poder mostrar, né, ali, você poder fazer trabalhos com empreendedorismo e a sua residência ser um local, né, para atender as pessoas. Então é uma transformação muito grande para aquelas pessoas que não eram vistas e hoje elas vão ter dignidade, né? Porque não ser visto não é não ser lembrado. E quando a gente traz esse contexto de que você existe, você é importante, impacta e transforma a vida de muita gente. Que bom. Sim. E para o Na Porta se fazer esse trabalho aqui em Pernambuco, né, através do GESC, o que é que representa essa parceria, né, aqui nessa região para vocês? É muito legal porque a Na Porta ela é uma empresa de logística, uma startup, uma logtech, que faz entrega em áreas periféricas, em áreas que muitos marketplaces não chegam. Então a gente já trabalha com logística lá no Rio de Janeiro, em 100% do Rio, em São Paulo também. E pela Na Porta ser uma empresa acelerada pelo Google, então tivemos essa parceria aí do CEP Digital, da gente iniciar esse projeto no Brasil, porque o projeto tinha sido iniciado na Índia, só que não deu muito certo, então teve o desafio de fazer no Brasil. E a gente só continua fazendo o que a gente sempre faz todos os dias, que é impacto social. Então, como a Rai falou, é muito mais do que um endereço, né? Eu sempre penso com a cabeça de cronograma, né? De etapas, né? Então, o CEP Digital ele funciona muito bem dentro das suas etapas, que podem ser até um pouco demoradas, mas que tem que ser feito por etapas para conseguir chegar no final. E um morador conseguir utilizar, por exemplo, para poder se cadastrar em algum projeto social, que ele não teria acesso por não ter um endereço. Então, é muito legal essa expansão aqui para Pernambuco. Inclusive, a ideia da Na Porta, se tiver oportunidade, é fazer realmente negócio aqui, né, depois que a gente já tiver os mapeamentos, né, trazer uma base para cá. Estou falando assim, né? Suposições. No futuro, né? Sim, mas que são super possíveis também. Então, além da gente ajudar aqui, né, nesse impacto na comunidade, que é muito legal, a gente consegue fixar ali nossa bandeira, né, para um possível. E aí esse trabalho é feito com a Gerando Falcões, né? Então, a Gerando Falcões já é nossa parceira no projeto. A gente está com o CEP Digital há mais ou menos 3 anos. E a Gerando Falcões, ela está aí há um pouco mais de um ano com a gente, nessa expansão pelo Brasil. Inclusive, não vai parar aqui em Pernambuco, vai continuar e até o final do ano em outros 2 mais estados. Então, a gente vai fechar com 7 estados aí até o final desse ano, de 2025. A cidade escolhida foi Igaraçu, né? Sim. Por que Igaraçu? Então, a gente trabalha sempre com organizações que são parceiras da Gerando Falcões. Gerando Falcões ela é a empresa que faz a abertura dos territórios para a gente. Então, como a AGF é um ecossistema, né, de ONGs, várias ONGs embaixo do guarda-chuva,
a gente trabalha com essas indicações que eles nos trazem, né, que são ONGs que fazem já um trabalho de algum edital, né, ou algum projeto com eles. Sim. E aí a gente faz todo o processo de sensibilização, iniciação da implantação com essas ONGs. Então foi definido que seria em Igaraçu e que seria o GESC. Então esse trabalho ele já está acontecendo há mais ou menos, há mais de um mês, na verdade. Antes da gente chegar no território, existem várias conversas, vários alinhamentos. Várias etapas, né? Online mesmo, da gente conhecer, né, o que é o GESC, qual que é o trabalho que o GESC realiza aqui, como que a gente vai implantar de uma forma segura, de uma forma organizada. Então, veio da indicação do Gerando Falcões. E como nasceu a aliança do GESC com a Gerando Falcões? A Gerando Falcões, como falou, né, ela abre porta para as ONGs que são do projeto. Sim. E isso faz com que a gente tenha essa visibilidade para os projetos que eles escolhem e trazem para a gente, como o Gustavo falou, né? Nós ficamos muito felizes por ser em Igaraçu, ser o GESC, trazer toda essa expansão para o território, né? Porque Igaraçu é uma cidade que não tem muita visibilidade, tendo em vista outras que têm uma expansão maior, né? E a gente trazer isso como pioneiro é incrível, porque se você olhar para o território, é muito comum lugares que não tem CEP, lugares que não tem nome, as ruas não tem nome, não tem calçamento. E quando a gente traz isso, traz não só, como ele falou, né, a expansão começa ali, mas vai ser para outros lugares, porque é um projeto muito bom. Então, nós ficamos muito felizes pela Gerando Falcões ter dado essa oportunidade na porta chegar aqui. São muitos processos, são muitas etapas, mas que a gente está conseguindo, então, também a abertura que eles dão para que a gente possa atuar, porque nós estamos dentro do território. E ser rostos e conhecidos traz até uma responsabilidade maior, né? Uma credibilidade maior, uma confiança também, né? Então, a ideia vem, é uma ideia muito positiva e a gente consegue executar junto com eles. Então, ficar sempre mais positivo, né? É sempre interessante. Que bom, assim, mas vocês também consideram, né, o IDH da região, né? Vocês também levam em consideração, né, o estado, né, social dessas pessoas, né, financeiro também, para poder tomar decisão, né? Tanto que a gente trabalha com pessoas da comunidade. O projeto ele acontece em vários territórios do Brasil e todas as pessoas que trabalham no projeto são da ONG, do local, são líderes Aquela locais, região. moram naquele local. Então a gente até tem times que, por exemplo, em São Paulo eu tenho um time que é itinerante. Então eles vão para toda São Paulo trabalhando e eu posso utilizá-los dessa forma, lá em São Paulo, né? Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, cada um está dentro da sua comunidade. E a gente realmente pensa que a gente tem que entrar para implantar com segurança. Como a Rai falou, com pessoas que estão ali dentro do território, que são do território. E é muito legal a gente gerar renda, né? Porque a Anaporta ela já tem essa preocupação com a logística também. Então, todos os entregadores e uma grande porcentagem dos colaboradores da Anaporta são pessoas de comunidade. Então, a Anaporta já tem essa preocupação e ela se estende para o CEP digital. Porque todos os mapeadores são do território, inclusive aqui em Igaraçu são 5 pessoas que foram selecionadas e que já estão na rua fazendo esse trabalho, desde ontem. Então, vocês vão fazer um cadastramento das famílias, né? São quantas famílias que vocês pretendem captar, né? Na verdade, a gente não faz mapeamento de dados pessoais dos moradores em si. Sim. A gente faz mapeamento do território. Então, isso aí é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Porque quem não conhece, né, o projeto, ou não sei, tem alguma dificuldade, pensa que a gente está querendo coletar algum dado para algum fim. E, na verdade, não. O CEP digital é um mapeamento impessoal. Então, a gente vai coletar as informações do território. Se é uma casa, ou um comércio, ou uma igreja, qual que é ali, né, a descrição do imóvel. Se o imóvel, por exemplo, tem 2, 3, 4 andares, quantos andares tem? Sim. Se tem mais casas dentro, então são especificações do território, da rua. E a gente não coleta dado nenhum, de nenhum morador. Ah, entendi. Então, assim, latitude e longitude, vocês também coletam essa informação, assim, para meio que localizar, né? Mapear o local. O código do CEP digital, ele é uma junção de latitude e longitude. Sim. É uma tecnologia do Google que dá, com essa junção de latitude e longitude, dá a exatidão ali do endereço do morador. E aí a gente encurta esse código para ele ficar parecido com o CEP. Né? Porque o código de latitude e longitude é muito grande. Muito longo, Então a gente encurta ele para ele ficar exatamente no centro da placa como um CEP para ficar mais fácil de decorar. Tem muita gente que decora para levar, por exemplo, para o posto de saúde, para conseguir, né, para
para até perguntar, olha, eu consigo utilizar meu CEP no posto? É algo que depois a gente pode até falar sobre isso. Mas a gente faz dessa forma para ficar mais fácil. Mas vocês chegam assim não que seja obrigatório, né? Mas talvez seja facultativo, vocês coletarem alguns dados para cadastro mesmo e linkar isso a esse código ou não? Tipo assim, eu chego na casa, eu vou abordar, explicar o que eu estou fazendo, Sim. né? E a pessoa pode dizer, eu não quero, né? Se ela disser que não quero, eu vou adiante, eu posso cadastrar o local, seria assim? Isso. Eu cadastraria o local, não cadastro os dados da pessoa, né? O da família, e eu sigo adiante, né? Aí se essa pessoa depois, ela, não, eu quero novamente, talvez eu não consiga voltar ou eu consigo voltar depois e complementar esse cadastro? Não, a gente não consegue. Inicialmente, a gente não tem essa possibilidade de retornar e fazer esse mapeamento depois. Existe uma funcionalidade dentro do aplicativo do Google que a gente consegue desconsiderar alguma casa de algum morador que, por acaso, não quer ser mapeado. Né? E tá tudo bem também, tá? Se ele não quer ser mapeado, a gente não faz mapeamento. É uma questão de orientação, a gente orienta, se mesmo assim não quiser, a gente não faz. Só que a gente também explica, né, que se por um acaso a gente desconsiderar aquele imóvel, a gente não consegue depois voltar e fazer aquele mapeamento único ali. Sim. Além de ser um lugar distante, né, porque eles passam um tempo aqui e a gente continua depois e todo o trâmite é online. Isso. Então, para reimprimir a placa, para colocar no sistema, eles seguem uma linha que não tem como voltar. E aí acaba até os mapeadores, né, tendo que fazer de novo, então é um retrabalho que não funciona na prática, porque são muitos territórios, então não tem como você lembrar qual foi e voltar lá de novo e tem que imprimir porque é uma sequência. Há uma base assim, de estimativa de quantos cadastros, quantas famílias existem de oportunidade para mapear? Aqui em Garaçu? O universo, sim. Qual o universo? 20 mil? Qual seria o universo O que está planejado aqui em Garaçu são 6 mil residências. 6 mil. E a gente sempre trabalha com uma média de 4 pessoas por casa. Sim. Aqui eu vi que as casas são grandes, né? Sim. Então, assim, com certeza não tem 4 pessoas, tem muito mais. Mas a gente sempre trabalha com essa métrica para ter uma média. Né? Sim. Então, aqui, basicamente, vão ser praticamente 25 mil pessoas impactadas agora com o planejamento desse mapeamento que a gente iniciou ontem. Sim. Em quanto tempo ele deve durar? A gente tem um prazo de 45 dias para poder finalizar o cronograma. E aí o cronograma ele tem a parte do mapeamento que a gente faz, toda a coleta de dados do território. Depois a gente ajusta o que for necessário, porque a gente faz uma validação contínua dos dados. E depois a gente volta e coloca a placa. Então, entre todas essas etapas que acontecem, e podem acontecer simultaneamente ali, até mesmo a produção de placas, porque a gente produz placas sempre em lote, né? Então, às vezes algumas ficam prontas. Então, o máximo 45 dias que a gente tem, com possibilidade de esticar. Então, não deu para terminar, a gente estica mais um pouco. Mas, assim, sendo bem realista do prazo daqui, eu acho que não passa de 60 dias. Prazo máximo, no caso, né? Para fazer esse cadastro. As famílias que cederem os dados, né, considerando a lei de proteção de dados, né, qual assim, a segurança com esses dados? Como é que vocês vão operar com essas informações? Então, as famílias elas não fornecem os dados, a gente não faz a coleta dos dados. Sim. Pode acontecer de lá no processo final, sim, quando toda a comunidade já estiver emplacada, a gente, quando a comunidade estiver iniciando o emplacamento, a gente ter algum tipo de comunicação ali com o GESC, com a ONG, para o GESC conseguir coletar os dados dos moradores, por via, dando um exemplo para você, na placa tem um QR Code, que vai diretamente para a página da Na Porta para as explicações do CEP digital. Pode ser que, não sei, para algum programa social do GESC, a gente coloque esse QR Code para coletar os dados, né, da pessoa que estiver interessada em participar desse programa. Mas o CEP digital em si não está dentro do nosso processo, coletar nenhum dado, então a gente não nem coleta e nem armazena nenhum dado de nenhum morador. Ótimo. Existe algum custo para esses moradores para participar desse programa? Não. Não existe custo, né? Raíssa, qual o perfil das famílias que vão ser assistidas nesse programa? Nós atingimos muitas comunidades, né? O GESC ali no centro e é bem extenso. E são pessoas muito carentes. Como eu falei, muitos lugares não tem nem saneamento, pessoas que não têm emprego. Então, muitas vezes, como já aconteceu, né, a gente ouviu relatos de pessoas que precisam de medicamentos e não têm acesso, não chega ambulância, não conseguem ir no
Então, de onde a gente pode pegar, que é o correio, para a zona que nós moramos é longe. São 2 quilômetros. Então, você pensa aquilo para trazer realmente, ó, eu posso pegar aqui na minha casa, pode chegar. E mesmo ruas principais até não chegam. Então, você tem que pedir para alguém, para que alguém pegue, guarde para você. Acaba causando um transtorno. Então, já tiveram medicamentos que voltaram para o lugar que vieram, porque não pôde pegar, não pôde buscar. Então, como eu falei, é muito mais do que chegar uma encomenda. É você ter acesso a coisas que são básicas. A você não precisar ir até um lugar que deveria chegar na sua porta, sabe? Qual o impacto, assim, qual o impacto social, considerando assim serviços de saúde, educação, né, que serviços, enfim, básicos, né, que essas comunidades elas precisam, assim, como é que o CEP digital ela impacta positivamente nessas questões, né? Assistência social, né, serviço de saúde, educação, como é que impacta Além de positivamente? chegar, né, na sua porta, como falou, é um CEP único, então cada um tem o seu. Você poder cadastrar o seu filho numa escola, de aparecer no mapa. Muitos também eles seguem para o ramo de empreendedorismo, então você trazer espaços seus Sim, com o CEP. Então muitas pessoas elas deixam de fazer vendas ou de ter comércio porque não tem onde você diz assim, o meu endereço é tal. Então se eu não sei como chegar, eu não vou. E entendi. aí você também trazer, olha, tá no mapa, procura lá, tal, você consegue chegar. Então, pessoas que trabalham com designer, que trabalham com questões de beleza. Para se cadastrar em vagas de emprego também. Cadastrar, Tem muita gente que perde emprego porque não tem um endereço. Inclusão digital, basicamente, né? Porque você vai estar, né, conectado e podendo ter chance, né? Porque as pessoas não têm nem chance, né? Não tem nem chance. Ela vai colocar o endereço de alguém que aí, né, ela talvez nem conheça. São coisas que são, eu sempre costumo falar, é o mínimo que a pessoa tem direito. E a pessoa tem direito de um serviço de saúde de qualidade, de saneamento, né? saneamento, de colocar o filho dele ou dela numa escola, de ter crédito liberado, né, nas financeiras dos bancos. Sim. Ainda mais, tem isso ainda, né? As pessoas, tem muita gente que não tem crédito liberado Porque não tem um endereço. Não tem um endereço, né? Ela não mora em lugar nenhum, não tem né? a comprovação. Sim, exatamente. E aí, com o CEP digital, isso muda, porque a pessoa consegue dizer, né, estou aqui, eu existo, eu tenho um endereço. E aí o nosso trabalho maior, que é muito parte do final do processo, é justamente ir no poder público e falar, essas pessoas estão aqui, elas existem, e o CEP digital ele precisa ser formal. Ele precisa ser um CEP que vocês têm que aceitar, tem que ser utilizado para os cadastros, no CRAS, não sei, qualquer tipo de programa social que a pessoa tenha direito, efetivamente. Era a pergunta que, inclusive, eu ia fazer. Esse CEP digital serve para incluir a pessoa nos benefícios sociais do governo, etc? Então, como é que funciona isso? Existe todo um alinhamento com o poder público, tá? Que em alguns casos, algumas implantações isso acontece desde o começo do processo. Sim. Mas muitas das vezes a gente não consegue porque efetivamente a gente tem que entregar um trabalho. A gente tem que ir até o setor público já com o trabalho feito, com o emplacamento feito e falar, olha, agora nós temos aqui 6 mil pessoas, né, 6 mil residências, que totalizam aí quase 30 mil pessoas que existem dentro do mapa, que tem um endereço formal. E o que a gente pode fazer para melhorar a vida dessas pessoas? Então, faz muito parte do final do processo. Mas em Santo André, por exemplo, a gente faz um trabalho já de mais ou menos uns 2 anos, quase 3, e lá em Santo André, junto com a Secretaria de Inovação, virou lei o CEP digital. Então, em Santo André, eles conseguem utilizar o CEP digital para... Lei municipal ou estadual? Lei municipal. Municipal. E aí, tem o CEP empreendedor, em Santo André também, que o nosso parceiro lá, o vereador Diego, nos ajuda nessa frente. Então, a nossa ideia é que isso seja expandido para todos os lugares que a gente implanta, né, o CEP digital. Inclusive Igaraçu. Né? A gente estava falando ontem na rádio justamente isso, de que a ideia é que o setor público seja um parceiro, né, nosso. A formação do CEP digital ela tem que ser em conjunto, né, com o setor público e também com o setor privado. Né? Tem várias empresas que se juntaram a nós nessa trajetória para poder fazer diferença na vida das pessoas. Então, aqui não é... Quando alguém não entende muito bem o que é o CEP, fica meio que subentendido que pode ser uma concorrência. E, na verdade, não tem concorrência nenhuma. A gente quer dar as mãos e levar dignidade para as pessoas e levar melhorias para o território. Essa é a ideia. O ideal seria que
se conversasse, né, o CEP digital com o convencional, né, e o digital tivesse o mesmo poder, né, de uso do convencional, né? Exatamente. Pelo que eu entendi, assim, você com o digital você consegue fazer compras online, você consegue identificar seu endereço, fazer uma inscrição, fazer um curso, né, receber compras ou vender, né, você consegue transitar ali, né? Já não consegue fazer outras coisas, né, como receber uma carta, por exemplo, né? Já não conseguiria, né? É Porque o isso? CEP tradicional, né, dos Correios, ele é um CEP que ele é um CEP por abrangência ali, né? Entendi. Então, assim, se você comprar online e colocar o CEP da sua rua, provavelmente você não vai receber na sua porta, Uhum. né? Então, se você colocar um endereço lá para você, sei lá, receber uma ligação de uma escola do seu filho, né, ou receber uma carta, alguma coisa, você não vai receber. Então, o que o CEP digital traz de melhoria é a exatidão Sim. para você conseguir, porque realmente o trabalho que o pessoal de campo faz e o trabalho que a Na Porta faz de treinamento é muito minucioso em relação a você precisa ter certeza de que esta residência que está aqui, que você, né, que você está na frente dela, é a residência que está no aplicativo, no mapa. Sim. É feito por um aplicativo, um mapeamento Sim. do Google. Tem que ter certeza que é a mesma, porque a gente não consegue, não pode fazer um cadastro de uma casa que... Aí não faz sentido, né? Imagina a gente faz um mapeamento, a pessoa vai pedir e está na casa do lado. Então é um trabalho de formiguinha, realmente, mas é um trabalho de muita qualidade, porque a gente realmente treina as pessoas assim, de uma forma bem detalhada, né? O treinamento foi ontem. E a ideia é essa, que a pessoa consiga utilizar, consiga passar, por exemplo, lá no Rio, as pessoas elas moram nos morros, né? No Morro do Vidigal, por exemplo. Muita gente não consegue ser encontrada no morro. Isso. Pela complexidade do território, do lugar, porque é muito, ou porque é muito lá para cima, ou porque é muito lá para dentro. E aí o transporte é local no Vidigal, né? São os mototáxis ou as vans. Exato. Morei lá no Rio. 5 Morou? anos. Ai, legal. Conheço bem lá. A gente fez um mapeamento lá no Vidigal, no Morro do Vidigal. Sim. E aí agora mudou, porque os moradores têm a plaquinha, né? Está sendo emplacado lá agora, nesse momento, inclusive. E coloca um código de CEP, o mototáxi coloca no aplicativo, no Google Maps. E Cara, que fantástico. Já faz o roteiro certinho até a porta de onde ele tem que ir. Que fantástico. Pessoal, a gente está aqui no TechCast, né? Estamos aqui também ao vivo no Instagram. Então, quem está aqui no Instagram, nos acompanhando, nós estamos falando aqui, né, com o Gustavo e com a Raíssa, né, do GESC e do Na Porta, né, sobre um projeto fantástico, né, que é o CEP Digital, esse projeto assim, pioneiro aqui em Pernambuco, para poder vocês se situarem. Quem está chegando agora aqui, continue nos acompanhando, que a gente está falando aqui, o papo está bem legal. Pessoal, vocês falaram sobre, Gustavo, você falou sobre treinamento para a equipe de campo, tá? Mas as pessoas que vão ser impactadas, elas também vão receber algum tipo de orientação, de treinamento? Sim. A comunicação ela é feita desde o primeiro dia que a gente inicia a comunicação com o território, no caso com o GESC. Então, essa sensibilização com o território ela é feita por mediação, obviamente, da liderança do território, mas é contínua. Então, ela vai acontecer desde o começo, ela vai acontecer durante o trabalho e ela vai acontecer depois. E é muito importante a gente ter esses dados do pessoal de campo, porque é insumo, né, para a gente poder construir esses conteúdos de orientação. Porque as dúvidas elas vão surgindo conforme o time de campo vai orientando as pessoas e elas vão falando, tá, mas eu tenho dúvida nisso aqui. Por exemplo, como que eu consigo colocar isso aqui num aplicativo de carona? Sim. Como que eu consigo chegar... E aí, com todas essas informações, a gente vai aprimorando, né? esses conteúdos e vai disponibilizando para a comunidade, né, em si. Ótimo. Junto com o que você já tem de case, né, que já implementaram outra região, agora eu sei que cada região ela tem uma particularidade, né? Cada um tem E vocês vão ter uma biblioteca dentro de novas situações, né, que vocês vão poder implementar. Existe algum, a gente falou aqui sobre os Correios, etc., mas existe algum link já com algum sistema federal, estadual, tipo SUS ou CadÚnico? Existe já a possibilidade, ou já existe implementado essa interação desses sistemas, do CEP Digital com esses sistemas estadual, federal, etc.? Não, ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Esse é um pensamento para o futuro, que são muitas camadas e muito chão ainda, né, para percorrer. Mas eu acho que com todo o histórico que a gente já tem, né, a gente já tem bastante corpo para isso. Né? A gente já tem contato com o setor público, a gente consegue chegar em alguns lugares, mas eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer para a gente chegar nesse nível, né, de linkar, de ter esse... E a ideia é que realmente aconteça, tá? A ideia é que aconteça, mas não é uma coisa por agora, não. A gente
Vocês encontram alguma barreira, assim, seja ela do institucional, né, do governo, alguma coisa assim, para que esse programa ele não se desenvolva? Existe alguma barreira nesse sentido ou não? Ou vocês estão fazendo, ou barreira ou apoio, né, vamos dizer assim, né? Existe algum apoio? Você me falou, né, de um vereador que deu um apoio, né, uma cidade que Sim. tem uma particularidade, mas o que é que vocês mais têm? Barreira, apoio? O que é que mais precisa, né, para vocês desenvolverem? Não, barreira nenhuma. Eu acho que muito pelo contrário, apoio. Em Santo André a gente faz um trabalho já de algum tempo com eles. A gente mapeou 15 comunidades em Santo André, mais ou menos aí mais de 10 mil residências mapeadas e emplacadas. Então acho que barreira não, porque a gente tem uma comunicação muito legal com as prefeituras, com as secretarias que a gente fala. Sim. A gente só não consegue talvez avançar com algumas coisas porque, né, a gente está aí com muitos cronogramas, né, e também eles são bem ocupados em si. Então a gente tem algumas conversas já, só que elas não avançam por motivos de agenda mesmo, Sim. ou porque precisa de algumas liberações, né, alguns aceites e tudo. Então acho que nessa parte barreira não. Eu acho que é muito mais parceria mesmo. São quantas, vocês têm o dado assim de quantas pessoas não possuem CEP no Brasil? Vocês têm essa informação? A gente fez um levantamento no começo do projeto de mais de 30 bilhões de pessoas que não têm CEP. Cara, é muita gente. Sim. É muita gente. É muita gente. Você falou que o programa tem 3 anos e meio, né? Sim. Já. Nesses 3 anos e meio vocês conseguiram criar, né? Quantos CEP digitais? Então, a ideia é que a gente já tem mais ou menos aí 60 mil endereços criados. Sim. Tá? Então, a gente já passou de 200 mil pessoas impactadas com CEP. A gente tem a parceria com a Gerando Falcões, que a gente tem uma quantidade exata de CEPs para poder mapear até um determinado tempo. Mas o CEP digital, por ser um produto que está na porta, a gente faz com outros parceiros. Sim. E aí, eu tenho outras metas de entrega, né, como gestor do projeto. E aí, até o final do ano, mais ou menos 100 mil residências mapeadas e quase 500 mil de pessoas impactadas, que ainda está distante, muito distante da gente chegar, chegar em 1 milhão que seja para mudar, mas mesmo assim já está mudando muita coisa. Né? Com certeza. Vocês encontram... o Brasil ele é dividido em vários estados, né? E dentro do próprio estado já tem muita diferença entre, né, cultura, né, educação, geografia. Né? Aqui em Pernambuco mesmo nós temos litoral, nós temos sertão, existem muitas particularidades em cada região. No Rio de Janeiro, por exemplo, você tem todo tipo de clima, né? Você está na região serrana, você está num clima muito frio, e você está na região de litoral, o clima às vezes chega a 40 graus, então é uma diferença muito grande. Assim, Na verdade, aqui eu achei que o tempo é meio bipolar também, né? Aqui chove, faz sol. Aqui está assim. Está assim, todos os dias. E o próprio assim, desafio logístico para as empresas de logística no Brasil já é bem complicado. Né? Eu trabalhava com logística e fazia transporte do sul, né, e do sudeste para o norte, e a gente fazia parte desse transporte via marítima e cabotagem, né? Fazia via marítima e parte terrestre, porque saía muito mais em conta, geralmente 30% mais barato do que fazer por dentro do país, né? Sim. Por rodoviário. Então, o Brasil ele já tem por si só essa complexidade, né, logística, né? Então, isso torna realmente talvez o maior desafio de vocês, né? E também encontrar parceiros, né, por região que, embora estejam cadastrados na Gerando Falcões, eles tenham capacidade de executar, né, o projeto, né? Sim. Aqui em Pernambuco, então, está começando por Igaraçu, né, com o GESC, né, pelo que eu entendi, no prazo máximo de 60 dias, né, 6 mil cadastros, um baita desafio, né, Raíssa? Como é que o GESC está se organizando para isso? Olha, o Gustavo, como ele falou, a comunicação é muito boa, então desde o começo a gente já estava sendo preparado para essa meta, porque a gente já vai com tudo pronto, então ele já diz, olha, vai ser assim, a gente vai tentar dessa forma. Os meninos foram muito bem treinados, então desde quinta-feira a gente está nesse treinamento para entender como funciona e como fazer. É uma questão muito de prática mesmo, e querendo ou não, os meninos eles estão, são 5 pessoas, né, de dentro do GESC, eles já estão bem avançados. Então, vai ali, a gente aprende sobre a tecnologia da Google, como é que ela funciona, e depois é só a parte prática mesmo. Qualquer dúvida, como ele falou, ninguém é obrigado a ter o CEP, mas a gente também sempre explica que não tem como voltar atrás.
tem muita grandeza. Então, você vê a sua casa no mapa ali, quando aparece, você clica no botãozinho e ela aparece. Para muitas pessoas pode não ser nada, mas quando a gente fala com uma pessoa que não tinha, meu Deus, agora eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer aquilo. E isso transforma, porque o que não poderia ser feito antes, ela está podendo ser feito em grande escala. Porque 6.000 casas parece pouco, mas são muitas pessoas. Se a gente tiver uma média de cada pessoa 6 casas, a gente está impactando muita gente. Então, é muito importante. E é importante falar também o engajamento do GESC em relação ao CEP digital. Nós, né, eu, o Alan, a gente sempre trabalha com muitas lideranças. A GF indica muita gente, né, para a gente poder implantar. Existem casos que a gente não consegue seguir, né, existem casos que a gente tem uma dificuldade para seguir. Isso é normal no processo, né, porque as pessoas são diferentes, as realidades dos territórios são diferentes. Mas o GESC em si, ele assim, estou falando como se fosse uma pessoa, né? Mas a ONG, desde o começo, foi muito engajada em relação à comunicação. Inclusive, utilizou esse tempo de implantação, que é uma semaninha só que a gente vai estar aqui, né? Para a gente conseguir divulgar o CEP digital, né, nos canais. Então, teve entrevista na Globo, teve a rádio ontem, está tendo podcast hoje. Isso é muito importante para que todo mundo tenha a dimensão do que é que está acontecendo, né? Porque a pior falha no território, na verdade, é quando a gente tem algum problema efetivo, é a comunicação com as pessoas, quando elas não entendem do que é isso. Do que se trata, né? Quais são os objetivos e qual que é o futuro disso, né? Esse é o pior problema que a gente tem, porque aí a gente tem que realmente parar e falar assim, peraí, né? Eu acho que a gente precisa comunicar essas pessoas de uma outra forma, vamos mudar aqui a forma de falar, e aqui, na verdade, isso não está acontecendo. Vai acontecer de algum morador ficar com dúvida? Vai, sim, normal. Quanto mais a gente fala, mais dúvidas vão surgir, porque a comunicação é contínua. Só que aqui está sendo feito um trabalho muito legal, né, que bom. Nessa parte. Que bom. E a gente está aqui no podcast, também estamos aqui na live aqui ao vivo no Instagram. Assim, o GESC, ele faz realmente um trabalho, existe uma credibilidade, uma reputação, né, social muito grande, né? Eles já participei, inclusive já apoiei muitos projetos junto com o GESC, e eles fazem um trabalho assim belíssimo com comunidades carentes, né, com várias famílias de pescadores, né, de marisqueiras, né, pessoas que realmente elas ficam invisíveis para a sociedade, né, e a questão do CEP digital, delas, né, poderem dizer com muito orgulho de onde elas moram, de onde elas são, né, como chegar até elas, isso para elas, eu sei assim, o quanto significa. Mas eu tenho certeza que há uma enorme chance de sucesso, né, de ser através do GESC, porque o GESC já existe um trabalho de muitos anos, né, na região. Então, o GESC batendo na porta de uma família, né, dessa para falar desse programa, é o GESC levando mais uma coisa boa, um impacto social, né, positivo, de todas as coisas que eles fazem, de cestas básicas que eles já dão, né, de sopa, né, eu lembro que tem um trabalho de sopa também belíssimo, de educação, que eles fazem um trabalho também de educação, essa parte acadêmica muito forte, né, trazendo sempre o SEBRAE e outras instituições para trazer formação para aquelas pessoas. Então, eu acredito que vocês, de fato, estão na mão de quem realmente quer fazer mesmo, de estar muito a fim de fazer. Mas pensando assim no programa em si, nas fases do programa, qual a expectativa, Gustavo, assim, de expansão, uma vez dando certo? Vamos considerar que deu tudo certo, passou os 45 dias ou 60, deu certo, né? Vocês pensam em expandir para outras cidades de Pernambuco? Como é que tá esse planejamento? Tem possibilidade, sim. A gente tem possibilidade de expandir tanto dentro de Igaraçu com o GESC e também para outras cidades de Pernambuco. Isso vem muito de encontro com como que vai rolar o trabalho, sim, né? Como que vai acontecer o cronograma, quanto tempo vai durar. E aí a Gerando Falcões, que é a nossa parceira, ela vem e a gente... o nosso trabalho, meu e do Alan, é um trabalho muito de parceria mesmo. Assim, a gente é um par muito... sempre todo mundo na mesma página do que está acontecendo. Então a gente controla esses números, justamente porque a gente tem uma meta, né? Sim. A gente tem uma meta para ser cumprida, mas ao mesmo tempo também a gente tem a possibilidade de expansão. Então, se tiver, obviamente, eles vão indicar, e aí a gente começa aí um novo cronograma em algum outro lugar. Como já aconteceu, tá? Então, já aconteceu, por exemplo, em Salvador, a gente tinha uma perspectiva de mapear 5.000 residências, 6, e agora a gente está com 16 com planejamento. Caramba!
triplicou o nosso planejamento planejamento inicial de Salvador e está sendo muito legal o mapeamento lá. E era apenas dois territórios que a gente ia fazer, que era em Salvador, São Caetano e São Rafael. E hoje a gente já tem aí 4. Né? Então até o território também a gente já conseguiu expandir. Então assim, não é impossível, né? Mas a gente tem que controlar sempre a meta ali. Porque se o time for bom, igual o time de Igaraçu, que eu já percebi que é bom, eles vão voar e vão fazer muito rápido. Sim. E isso também é algo que acontece às vezes da gente implantar e aí eu tenho uma semana de curva de aprendizado e eu espero essa semana, né, para poder começar a cobrar uma meta diária, etc. Mas no primeiro ou segundo dia eles já superaram a meta. Já superaram a meta. Isso é muito legal, muito positivo, obviamente, mas começo, tem possibilidade sim. Que bom. Assim, vocês pretendem voltar, né? No caso, você e o Alan, né, da Gerando Falcões, pretendem voltar para acompanhar? Existe um acompanhamento, assim, dentro da agenda de vocês, né? Que, como você falou, é nacional. De acompanhar, até de coaching mesmo. Deve ser parte, obviamente, online por conta dos custos, né? Sim. Mas existe uma agenda de retorno, porque, assim, o que é que eu penso? Se na agenda de retorno vocês já programariam uma agenda com o poder público, de repente, porque tudo que vocês estão fazendo, o que a gente está fazendo aqui, né, de divulgar em live, de divulgar em podcast, a entrevista que vocês deram, eu acho que a programação inicial, pelo que eu soube, né, seria só no jornal de ontem pela manhã. Então vocês já passaram na NETV, que eu já vi, né? Eu tinha pedido de manhã, eu não sabia que ia passar e já passou na NETV, né? Quer dizer, no jornal do meio-dia. Então, quer dizer, a repercussão foi muito boa. Eu acredito que essa repercussão ela vai aumentar. E vocês vão ser demandados a falar mais sobre isso ou a voltar, né? E com o sucesso do programa, a tendência é que seja um case, de fato, para que vocês possam expandir. Sim. E talvez nessa expansão, né, e considerando também que 60 dias, a gente já está mais próximo do final do ano, ano que vem já é ano de eleição, então já vai existir naturalmente uma mobilização do poder público, né, para iniciativas que tragam impacto e que apresentem dados estatísticos positivos. Né? Então eu acredito que vocês já possam ter uma agenda aí, né, com o poder público. Então eu queria saber se vocês pretendem voltam no final, como é que está o cronograma nesse sentido? O acompanhamento ele é contínuo, todos os dias. Sim. Então eu acompanho o resultado diário, o resultado semanal, né, se está tendo algum tipo de gargalo ali que eu tenho que chamar o pessoal para poder reciclar ou conversar. Então esse acompanhamento ele acontece continuamente, mas online, né? Porque a gente implanta uma semana e volta para São Paulo. Sim. Até porque tem outros territórios que a gente vai começar a implantação. Sim. Tem um tempo que a gente está mais tranquilo, mas agora nesse final de ano a agenda está bem lotada porque a gente tem um prazo curto para entregar, né? Então tem mais 2 estados para a gente fazer, para a gente iniciar. Nossa. Ainda agora já nesse mês. Então a gente tem uma agenda de volta que é para acompanhamento da finalização do trabalho. Sim. E início do emplacamento. Então a gente entrega as placas para o pessoal, faz toda uma ação, né, de emplacamento ali que aí envolve muito mais a comunidade, porque é um momento realmente que está todo mundo ali, né? O que é isso? Mobilização total, né? Pregando placa na minha porta, o que está acontecendo? Então a gente tem essa agenda de volta. E com o poder público, a gente tem algumas, falando, né, do CEP Digital no geral, a gente tem algumas conversas com as prefeituras que vão avançando. Aqui em Igaraçu a gente ainda não tem, mas a ideia é que tenha. Então, assim, isso tem que ser desenrolado agora nesse andamento dos trabalhos, né? Até porque a ideia é que a gente agilize os mapeamentos aqui. Então, a gente ainda não tem, mas a ideia é que tem. Que bom. Assim, Raíssa, qual a expectativa, né, de transformação ou a visão que vocês têm, né? Uma vez dando certo, né? Vocês cumpriram o cronograma, né? Deu tudo certo. Como é que vocês pensam na transformação do futuro dessas pessoas? O que é que vocês veem lá na frente? Como falou, não, já está há muito tempo, nós trabalhamos com impactos reais e o Na Porta dele trazendo isso é o que trouxe a nossa felicidade para o projeto, porque não são coisas que são aleatórias, tem um processo e impacta de verdade. E trazer dignidade para essas pessoas é o mais importante, de você se sentir visto e lembrado e você ter acesso aos direitos básicos. É o que a gente preza. Então, nós estamos há mais de 14 anos trabalhando com essas pessoas, trazendo essa transformação na comunidade e a gente pretende dobrar a meta, né? Para expandir mais ainda, porque Igaraçu é muito grande. Então,
história que a gente fez já é grande, mas ele ainda tem muitos espaços, então muitos lugares que são becos, vielas, que também devem ser vistos. E é trazer realmente isso, é trazer a dignidade, é trazer a felicidade no rosto de alguém que não poderia ter um acesso básico e hoje tem. Além de ser também uma coisa muito específica, né? Então eu tenho o meu próprio CEP, eu tenho na minha casa ali, então para qualquer coisa eu posso estar utilizando ele. Isso é muito importante. É bacana ver você falando, porque você falou como se fosse alguém impactado já pelo programa. Eu senti isso, assim, como se você estivesse falando. Foi, né? Foi. E foi, porque sua casa foi uma piada. Ah, que bom então, né? Que você também está dentro da área abrangida pelo programa, E a né? gente fala como se fosse também, porque aquelas pessoas também são nossa família. Sim, A gente tem a extensão da sua família. esse contexto muito familiar. Então, alguém que é visto, a gente se sente também. Então, a nossa casa preza por isso, né? Com a caridade, o auxílio, a visão. Então, quando algum deles também são vistos, nós se sentimos muito felizes. E sempre vai ser dessa forma. Então, o GESC sempre quer um impacto positivo e real. E é o que a gente preza sempre. Pessoal, muito obrigado, né, por trazer assim, né, uma notícia assim tão bacana para o nosso estado, para o nosso povo, né? Uma iniciativa assim tão bem estruturada, né, tão bem organizada, de impacto social gigantesco, real. Eu quero agradecer, né, a presença de vocês aqui, né, no podcast, né, no TechX e aqui no ao vivo aqui do Instagram. E queria pedir, Gustavo, você deixar sua mensagem final, né, sobre o propósito que vocês estão fazendo. Então, qual a mensagem que você deixaria para todo mundo que está assistindo a gente? O mais importante é se dar liberdade, né, para que a gente consiga bater na sua porta. Obviamente, a gente não vai bater na porta de todo mundo, né? Uhum. Mas bater na sua porta no sentido de queira entender o que é o CEP digital. Você dê a oportunidade de escutar os mapeadores. Porque tem muita gente que não aceita o mapeamento porque simplesmente não entende do que se trata. E aí depois acaba perdendo, né, um benefício que vai trazer uma revolução muito grande ali na realidade da pessoa. Então, para todo mundo que está assistindo, eu acho que o mais importante é dê a oportunidade de entender o que é o CEP digital, pesquise sobre o CEP digital na rede social da Na Porta, que é Na Porta no Instagram ou no LinkedIn. Tem vários vídeos lá e tem vários conteúdos de todo o trabalho que a gente realiza já há mais de 3 anos com o CEP digital. E a gente já tem vários cases aí, né? Então, Sim. Existe todo um histórico que a gente vai replicar em Garaçu. Então, eu acho que o maior, que eu posso falar assim, de muito importante, não deem as costas, né? E aí eu estou falando isso porque eu já entendo que tem muita gente que tem receio, né? Sim. De tecnologia ainda mais, né? Mas como Sim. assim um código de GPS? Não. Se deem a oportunidade, porque vai dar tudo certo, vai ser muito legal e a gente vai, junto com o GESC e junto com a Gerando Falcões, a gente vai fazer uma transformação muito, muito significativa no território. Que maravilha. E você, Raíssa, qual o recado, você que está representando o GESC, qual o recado você deixa aí para todo mundo que está assistindo a gente? É muito do que ele falou, né? Mas que as pessoas estejam preparadas, porque vai impactar e transformar a vida de muita gente. Então, aproveitem a oportunidade, estejam abertos para realmente entenderem e viverem um pouco dessa história. E se ficarem mais felizes, ficarem realmente transformados. Então é isso, para que todo mundo possa estar presente nesse momento e ajudar a gente também, né, a fazer a vida das pessoas melhores. Pessoal, parabéns, tá, pela iniciativa, pela parceria de vocês, né? Uma parceria muito legal, uma aliança na realidade, né? Muito bem construída, muito bem sólida. E obrigado por ter vindo aqui, né? Contar mais uma vez essa história, que é uma história que tem que ser repercutida mesmo, ela tem que ser divulgada mesmo, ela tem que ser levada à frente para que ela possa se expandir e mais pessoas possam ser impactadas. Quero agradecer a vocês, espero receber vocês de volta, né? Nessa volta, já com as metas batidas, ou as metas dobradas, nesse melhor ainda, se for possível, para que a gente possa contar essa história novamente. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado a você que está aí no Instagram também, acompanhando essa live maravilhosa. Eu estive aqui com o Gustavo, aqui da Na Porta, né? Da startup, que está fazendo um trabalho excepcional com o programa CEP Digital, e com a Raíssa aqui do GESC, que está aqui com a gente, né? Falando aqui, né? Sobre esse trabalho assim, fantástico que está sendo realizado. Tá certo, gente? Muito obrigado.